E a Defensoria Pública do Maranhão realizou ontem, em Imperatriz, a cerimônia de certificação dos alunos do curso de Lideranças Populares. Para falar da importância dessa formação, eu recebo aqui no estúdio o defensor público Magdiel Pacheco. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Rosane. Então, essa programação, ela envolveu uma quantidade de pessoas que representam, né, bairros, mas não somente esses bairros, né? Como é que foi formada, então, essa turma? Então, boa tarde a todos os telespectadores. O curso de formação de lideranças populares, Rosane, é uma ideia que já aconteceu em outras cidades, mas em Imperatriz tivemos essa oportunidade de justamente atrair pessoas, tanto homens quanto mulheres, que de alguma forma já têm uma caminhada de representar. Às vezes, por exemplo, é bairro, às vezes está no contexto religioso, às vezes está atrelado a um grupo específico. Então, é muito interessante como a gente vê que houve uma mescla de pessoas que representavam muito bem a identidade do povo imperatrizense. Não foi uma coisa concentrada em determinada área. Eu mesmo pude observar os professores que estavam lá, pude notar que houve de alguma forma, um aprendizado que certamente vai repercutir na realidade imperatrizense. E quais foram os conteúdos, né, que foram apresentados lá, que eles vão poder utilizar ali nas suas comunidades? Muito boa essa pergunta, Rosane, porque assim, quando a gente pensa num curso de formação de liderança popular, a gente não pensa em ministrar uma linguagem formal, aquele juridiquês. Não, de jeito nenhum, é uma conversa franca, mas a gente tenta contextualizar. Por exemplo, eu atuo na parte criminal aqui em Imperatriz como defensor, então eu trago informações de que de alguma forma a comunidade pode se utilizar, quais autoridades que elas podem buscar diante de alguma informação, o que uma autoridade, seja policial, seja defensor, promotor, juiz, pode fazer que é legal, que é ilegal. Então, assim, é interessante que essa mesma tipo de informação é dada, por exemplo, na parte do direito de família e em outras áreas. Então, é uma forma de tentar trazer uma informação que essas lideranças populares, de alguma forma, possam identificar essas situações e trazer as informações para quem elas representam. Mas as aulas não foram ministradas somente por defensores, né? Teve uma equipe bem mista, né? Para fazer essa capacitação. Isso. É interessante que o projeto, apesar de ser protagonizado inicialmente pela defensora, foi abraçado por outras autoridades aqui em Imperatriz, tiveram representantes da magistratura, também certos líderes comunitários também se habilitaram para ministrar, porque é interessante que a Defensoria Pública e as outras autoridades que participaram têm sempre essa consciência de que o protagonismo é da população, dos líderes populares. Então, num curso desse, de forma alguma, é uma linguagem que o professor fica lá falando. Não, pelo contrário, eu aprendi muito, todos os professores aprenderam, porque é uma forma de aprendizado e ensino de uma maneira ativa. Eles participam, eles trazem experiência e muito mais do que explicação, as perguntas que eles faziam traziam essa prática do dia a dia. Agora, por falar em prática, né? Agora que essa turma está formada, são 20, né? Isso. 20 líderes que foram formados nessa primeira turma. O que eles vão fazer com esse conhecimento? Como é que eles vão aplicar isso nessas comunidades? Perfeito, Rosane. Então, assim, a expectativa que a gente tem enquanto Defensoria Pública e a gente pôde conversar com eles é que eles tenham agora uma sensibilidade maior de fazer uma cobrança mais legítima para as autoridades, inclusive cobrar a própria Defensoria. Porque a gente sempre fala assim, olha, agora vocês têm informações de cobrar mais a Defensoria, mais o Ministério Público, mais o Judiciário, mais os representantes políticos, porque é uma forma Rosane, de trazer uma informação que empodere os líderes populares e que eles possam reproduzir. Não ficar somente nesse grupo formado, mas potencializar de uma forma que a população imperatrizense consiga exercer a cidadania muito mais do que o voto, que é muito importante, mas a cidadania é, sobretudo, nesse papel de cobrar, de entender que qualquer autoridade só pode agir dentro da lei. Então, isso dá uma sensibilidade cidadã, uma sensibilidade social muito maior para um grupo de 20, que a gente pensa que essas informações vão chegar a 200, 300, 400, 1.000, milhares de pessoas. E quando a gente pensa nessas pessoas que vão multiplicar esse conhecimento, a gente pensa justamente em multiplicadores. Não é uma formação que se esgota nessas semanas de aula.
Entendi. Então aproxima também o trabalho da Defensoria Pública dessas comunidades como nunca, né? Como é que tem sido, então, esse atendimento? Como é que a Defensoria Pública está se disponibilizando para as comunidades mais carentes, né? Para as pessoas vulneráveis, que são de fato o público-alvo? A gente sabe que há uma demanda muito grande em algumas áreas, como a criminal, a área da saúde também, mas tem muitas outras áreas Sim. que a Defensoria pode atuar, né? Sem dúvida, Rosane. Quando a gente pensa, por exemplo, um curso de formação como esse é um exemplo representativo de como a Defensoria Pública não pode ficar dentro dos seus gabinetes, dentro do seu prédio. Quando a gente esperando que eles venham até. A gente abre espaço para que a comunidade tenha um protagonismo dentro da própria Defensoria. Então, a gente facilita indo às comunidades, a gente cria projetos como esse, que de alguma forma a gente traz essa força, porque se a gente pensar na Defensoria Pública, se um protagonismo da população imperatrizense, da população maranhense, se torna mais um órgão burocrático. A Defensoria Pública só faz sentido quando a população atua junto com a gente, quando cobra e a gente, de alguma forma, cumpre nosso papel legal. Então tá certo, obrigada. Obrigado, eu conversei com o Magdiel, que é defensor público, então parabéns esses 20 formados, né? Essas lideranças comunitárias que, como você disse, eles vão multiplicar esse conhecimento para as comunidades onde eles atuam. Obrigada, boa tarde. Rosane. E daqui a pouco, cresceu o número de eleitores no Maranhão. Em São Luís, o número caiu das últimas eleições para cá. E o lançamento de um livro que trata de